Senhoras e senhores, bem-vindos ao Dante Ser uma Divina Comédia Podcast número 30 e 88. Estamos aqui no verão, no pico do verão, mas chove por todo lado. Tem chovido, por acaso. Tem estado aquele tempo molhado, não é? Aquele tempo de cueca úmida, como eu gosto de chamar. Aquele tempo que não é bem um squirt, mas também não é completamente árido, ok? É aquele tempo em que uma pessoa vira-se e diz: pá, se calhar estás não pronta, mas para lá encaminhada, ok? Estás encaminhada para desfrutares de um belo serão. Estás pronta para desfrutares de uma temporada com previsões de pila. Um tempo que não é xoxo, mas também não é propriamente tipo aqueles escorregas nos parques de diversão em que ficas toda molhada ou todo molhado quando acabas, não é? Portanto, aquela cena a deslizar pelo parque Asterix abaixo, não é? E depois há água por todo lado e ficas completamente úmido. Portanto, lá está, o verão teima a encaminhar-se, mas para lá caminho eu tenho fé que quando demos por nós, quando repararmos onde estamos neste verão, não só o verão está no pico, como estamos completamente a afogar no nosso próprio suor, como se uma sauna com duas pessoas propriamente sexy se tratasse, não é? Como se estivéssemos numa sauna entre o DiCaprio e a Pamela Anderson, por exemplo, não é? Portanto, uma sauna em que estavas entre o DiCaprio e a Pamela Anderson, não é preciso vapor, não é preciso vapor de água. O vapor vai aparecer, o vapor vai surgir, vai surgir. Mas sim, cá estamos. Estamos no início de junho. Já se passou o dia da criança. Portanto, as birrinhas já não são uma desculpa. Estou a olhar para ti, Cristina Ferreira. Cristina Ferreira, que esteve na Assembleia ou no Parlamento, ou algo do género, recentemente, a pedir que as pessoas digam menos mal dela. Ok? Portanto, atenção, peço a todos os envolvidos, para não ferirmos as suscetibilidades da Cristina Ferreira, porque, coitadinha, os 200 e tal milhares de euros que ela recebe por mês, porque é a apresentadora mais bem paga da televisão portuguesa, todo o dinheiro que ela recebe não chega para afagar as suas lágrimas, ok? Não chega para comprar não só lencinhos para ela conseguir limpar as lágrimas dos olhos, mas também ela tem literalmente que usar MaxiPad, ok? Ela tem literalmente que usar aquelas coisas que se usam durante o período, mas nos olhos. Portanto, em vez de se enfiar no sítio normal, ela tem que literalmente usar daquelas palas que se mete à frente dos olhos, ok? Para se andar de avião, ou então aquelas palas que se usam nos cavalos, mas à frente dos olhos, para impedir que os olhos dela não sequem devido a todas as lágrimas que caem de lá para baixo. Porque a Cristina Ferreira, coitadinha, ela chora, ela sofre com todas as coisas más que são ditas em relação a ela. Portanto, sim, temos que ter atenção à pobre da Cristina Ferreira. Ela é uma vítima, na verdade ela é uma vítima. Muito mais do que toda a gente aqui presente. Ela, coitadinha, ela está em sofrimento. Ela é como o Old Yeller. Ela é como aquele cavalo que partiu a perna e que urge acabar com o seu sofrimento. Ok? Nós temos que agarrar na Cristina Ferreira pelos cabelos, levá-la atrás do estábulo e dizer: Cristina, tu foste uma boa égua. Ok? Tu foste uma égua que nos serviu durante o tempo necessário. Tu foste uma égua que fez o seu papel. Foste uma égua que participou ativamente na carga dos Rohirrim. Tu foste uma égua que serviu até como extra durante a carga nos campos de Pelennor.
Estavas lá atrás. Portanto, o Elmer lançou aquela lança para cima do Mumakil para se espetar naquele o árabe do Senhor dos Anéis, cujo nome escapa. Mas pá, Cristina Ferreira, foste uma boa égua, fizeste o teu trabalho, o teu papel, ok. Pá, serviste-nos enquanto deu, enquanto pôde, enquanto estavas ativo, enquanto estavas uma égua saudável. Mas agora chegou o momento de pormos esta égua para longe da sua miséria. Chegou a altura de acabarmos com o sofrimento desta pobre égua. Esta pobre égua, que coitadinha, já passou por tanto, já teve programas da televisão, agora é diretora dos programas de ficção da TVI. Okay? Portanto, é uma égua que já passou por muito, é uma égua velha. Uma égua velha, é uma égua que já nem parece bem um cavalo, já nem parece bem um potro, parece tipo aquelas lontras, não vê aquelas lontras com as peles assim um bocado descaídas, só com aqueles dois dentes, ok? E com aqueles gemidos que, pá, coitadinha, o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer? Coitadinha. Não há nada a fazer. Temos simplesmente que acabar com o sofrimento da Cristina Ferreira. Porque, pá, ela não está para ouvir mais as nossas merdas. E eu entendo. Ouvir idiotices de paspalhos na net como eu não é a maneira mais saudável de um gajo utilizar a sua vida, de um gajo aproveitar as benesses que tem nessa vida, não é? Portanto, tu és uma das pessoas mais poderosas em Portugal, recebes, como eu disse, 250 mil euros por mês. Pá, é assim, um curso no Wall Street Institute de inglês de A1 não é assim tão caro, portanto acho que podias, se calhar, tipo, olhar para essa coisa. Mas, já. Está na hora, Cristina. Obrigado pelo teu serviço, Cristina. Foi um prazer. E até à próxima. Mas sim, cá estamos fortes e feios. De antes era uma Divina Comédia, podcast número 38. Provavelmente é o penúltimo podcast que eu vou fazer aqui deste local, uma vez que eu vou mudar para Lisboa novamente daqui a pouco tempo. Contudo, ainda há tempo para vermos algumas das desgraças que têm acontecido por este mundo fora. Venho da Índia diretamente. Cerca de 300 pessoas mortas e 900 pessoas feridas no pior acidente de comboio dos últimos 20 anos. Com o número de vítimas mortais ainda a aumentar. Portanto, os socorristas estão a tentar olhar pelos escombros para ver se há mais sobreviventes. Mas sim, 300 pessoas mortas. Assim, honestamente, quando eu disse que queria ver o remake dos 300 em versão Bollywood, não era isto que eu estava à espera. Ok? Não era nada disto que eu estava à espera. Then we will fight in the shade. This is Sparta. Yes, this is Sparta. E depois de dar aquele pontapé no externo e fazer o gajo cair naquele túnel, dá-lhe aquele cartãozinho, ok? Do 7-Eleven, dá-lhe aquele cartãozinho a dizer: ok, eu posso ter dado um pontapé nesse externo, mas toma o cartão para fazeres aqui compras outra vez. Trágico. Nós não devíamos gozar absolutamente com pessoas que se espatifaram no comboio. É assim, se este maquinista que está a conduzir este comboio na Índia, se viesse para aqui para Portugal conduzir um Uber, se calhar é uma boa ideia. Há quem alegue que há demasiados paquistaneses, demasiados nepaleses, demasiados indianos a virem para cá e simplesmente andarem de carro em Ubers e merdas assim. Há quem diga isso, ok, está-se bem, é o ponto de vista deles, mas ao menos essas pessoas não estão a descarrilar comboios na Índia, ok? Ao menos essas pessoas estão a ter a mínima decência de dizerem, ok, é assim, eu posso estar aqui em Mumbai
a acabar com a vida de 300 pessoas, metade das quais são da minha família, porque as famílias indianas são bastante grandes. Ou então eu posso ir para Portugal e simplesmente chatear pessoal. Posso simplesmente chatear pessoas. Mas sim, 300 pessoas mortas num acidente de comboio na Índia. Trágico, horrível, ninguém deve gozar com isso. Contudo, em solidariedade a esta situação, porque é de facto uma situação trágica e ninguém deve gozar com este assunto, a CP, Comboios Portugal, já disse que em solidariedade a estas pessoas que perderam a sua vida a andar de comboio, a CP vai entrar em mais uma greve. Já que os comboios na Índia andam e matam 300 pessoas, ao menos aqui em Portugal, os comboios não andam e não matam ninguém. Sejam as pessoas dentro dos comboios que porventura podiam se espatifar, sejam pessoas que queiram acabar com as suas vidas de uma maneira bastante dramática na linha de comboio. E não podem. E eu, honestamente, depois de 9 meses de puta de greve da CP, eu quero deixar a minha simpatia às pessoas mais afetadas por isto. Que são as pessoas que querem cometer suicídio na linha de comboio e não podem. São as pessoas que olham melancolicamente o pôr do sol por trás do Rio Tejo e decidem pôr fim à sua vida, pôr o termo da sua existência, e saltitam até à linha de comboio, ou então em casos mais graves, atiram-se mesmo para a linha de comboio, assim tipo, ok, de cara, caem na linha e ficam à espera tipo 5 minutos. Então, onde é que está o comboio suburbano para Santa Apolónia? Aquele que não para em Chelas? Eu estou-me a cagar se para em Chelas ou não, eu vou morrer tipo imediatamente aqui na Póvoa de Santiria. Fico assim um bocadinho à toa, não é? Esperam 5 minutos, esperam 10, esperam 15, esperam 20, esperam 25, esperam 30, esperam 1 hora. E mesmo assim a puta do comboio não vai. E mesmo assim a puta do comboio não vem. E eles ficam a pensar, será que é mesmo isto que eu quero fazer? Será que é mesmo este o fim que eu quero dar à minha vida? Esborrachado entre os carris e o trem e as rodas de um comboio, esborrachado por debaixo de dezenas, quase centenas de pessoas que simplesmente querem ir trabalhar. Será mesmo este o final que eu quero dar à minha vida? E depois esse pobre coitado começa-se a levantar na linha de comboio e diz, ok, estou à espera do comboio há 1 hora, ele não vem. Eu acho que isto é honestamente um sinal de Deus para eu continuar a viver, para eu continuar a lutar, para eu continuar a tentar sobreviver neste bélico, neste atroz mundo. E depois quando o jovem coitado se vai finalmente levantar, se vai começar a encaminhar para fora da linha de comboio, eis que vem o comboio dos serviços mínimos e que o leva. E o suga para debaixo do comboio e o cospe para fora. Até à estação de Moscavide, onde ele se vai esbarrar contra aqueles chungas que simplesmente querem fumar o seu porrito descansado. Ele vai e espatifa-se completamente mesmo contra o vidro, tipo pá! Não é? Está um chunguita na estação de Moscavide que diz, oh mano, tens aí uma mortalha, mano, estás aí uma mortalha, que eu tenho aqui a sopa feita na mão, tenho uma sopa feita na mão, não querem ir mais aditivos, mano, isto está também uma sopa perfeita, mano, tem exatamente a quantidade de tabaco, a quantidade de erva, a quantidade de gás, a quantidade de bolote, a quantidade de chamon, a quantidade de um pouquinho de coca, perfeito. Portanto, não, mas é só mortalha, mano, desde que se não se espatifa um mano contra o vidro, e cai um bocadinho de intestino na sopa do chunguita de Moscavide. Eu não sei inteiro, obviamente ele
faz a ganza e ele fuma. Esse pobre coitado que acabou de acabar com a sua vida na estação de Moscavide. E lá está. Pá, é trágico porque se não fosse as greves da CP, este chunga de Moscavide não teria que fumar o intestino delgado de um animal qualquer, de um pobre, infeliz, coitado, que se atirou para a linha de comboio em Póvoa de Santiria. E é triste. Ok? É triste. As coisas não deviam ser assim. As coisas deviam ser, ok, o mano atira-se para a linha na Póvoa de Santiria, vê o comboio a horas, ok, como se vivêssemos num local decente, num local civilizado, supostamente, em que não há assim tantas greves, portanto o comboio vem a horas e espatifa aquele pobre coitado, sem que ele consiga pensar duas vezes, não é? Porque quando o comboio se atrasa, tu, pá, cais para a linha, tens sempre tempo de raciocinar, pá, será que é mesmo isto que eu quero, estás a ver? E depois tentas levantar, vais-te embora e morre. E lá está, não é bem aquele suicídio, é um suicídio, é uma tentativa de suicídio que depois tu te arrependes e quando tentas fugir do comboio, ele apanha-te. Portanto, não é aquele suicídio premeditado, não é aquele suicídio certo, em que tu tens a certeza daquilo que estás a fazer. É um suicídio a coninhas. É um suicídio a coninhas. E não é isso que nós queremos, ok? Eu quero viver num país em que as pessoas que cometem suicídio tenham a certeza daquilo que estejam a fazer, ok? Tenham a certeza, planeiem bem as coisas, planeiem bem aquele último pôr do sol que eles querem ver, ou o nascer do sol, não sei. Há pessoas que se matam que querem ver pela última vez o nascer do sol, ou o pôr do sol. Pá, são escolhas, não é? Eu escolho manter-me vivo e atrofiar com pessoas online, e eles escolhem cometer suicídio a ver o pôr do sol. Já agora estou aqui a reparar, está uma lua algo vermelha. Eu diria que talvez fosse transformar num lobisomem, contudo, eu, como vocês conseguem ver, tenho meramente 17 pelos no peito e a maior parte deles são bocados da minha barba que caíram. Mas se eu me quisesse transformar num lobisomem, pá, não dava. Eu não tenho capacidade dermatológica para me transformar num lobisomem, ok? Eu não consigo. Para além de que eu não tenho a cara de lama para imitar o Jacob, ok? O pobre do Jacob, coitadinho do Jacob. Justiça para o Jacob. Mas sim, um acidente horrível aconteceu na Índia, 300 pessoas morreram na Índia, pá, horrível, trágico. Contudo, se a Índia tivesse as mesmas greves que nós temos aqui em Portugal, sabe o que é que não acontecia? Primeiro, as pessoas não iam chegar a horas ao trabalho. Ok? Aquelas tinham trabalho. Aquelas cujo trabalho não é cagarem na rua. Porque essa é a profissão normal na Índia. Que é normal, eu cago nas ruas, eu cago na rua às vezes, não é? Quando são 3 da manhã e não há nenhuma casa bem lá ao perto, eu estou endrominado o suficiente para não querer saber. Eu também o faço, contudo não sou pago para o fazer, ao contrário daquilo que se passa na Índia. Portanto, número 1, as pessoas não chegavam ao seu trabalho a horas na Índia se houvesse greve da CP. Número 2, já agora, eu questiono-me o que é que acontece se uma vaca ficar no meio da linha de comboio. É que se uma vaca ficar no meio da estrada, dos carros normais, na Índia, eles param, porque obviamente as vacas são sagradas. E se uma vaca ficar no meio da linha de comboio, tu vais parar arduamente, tu vais fazer uma paragem tipo e vais descarrilar o comboio porque está uma vaca no caminho? Será? Eu nunca na vida deixei de fazer algo porque estava uma vaca no caminho. Ok? Há vacas no caminho, toda a gente apanha vacas no caminho. Okay? Isto não é uma cena exclusiva dos indianos. Muitos de nós vão apanhar vacas no caminho. Vacas que dizem: porque tu cagaste em mim? Nós podíamos ter sido tão felizes juntos. Mas cagaste em mim. Seu cabrão. Seu animal. Eu sou sagrada. Eu sou uma vaca. Ok? Portanto, devias ficar comigo. Mas
lá está, por outro lado, ninguém chegava atrasado ao trabalho, não havia vacas mortas no caminho, ok? Não havia suicídios, ok? Mas também, se a CP fizesse greve na Índia, como está a fazer agora, se calhar estas 300 pessoas que morreram neste acidente de comboio estavam vivas ainda! Já pensaram bem nisso? E assim, eu tenho bem a certeza de que 300 pessoas mortas a menos na Índia é como tu agarras um punhado de areia na praia e levares com ele no bolso para casa. Ninguém vai saber a diferença. Porquê? Porque há muitas pessoas na Índia. Muitas pessoas na Índia, ok? Pá, mas é assim, com 300 pessoas tu fazes muita coisa, não é? Com 300 pessoas tu consegues defender a Pérsia, aliás, defender Esparta contra os ataques da Pérsia. 1 milhão de persas. 1 milhão de persas, amigo. Ok? Tu consegues defender, consegues fazer muita coisa com 300 euros. Com 300 centavos, tu consegues ir, 300 escudos, tu consegues ir à loja dos 300, literalmente à loja dos 300, e dizes, Spartans tonight we dine not in hell, but at home. Por isso, eu preciso de um prato. Um prato fixe, um prato porreiro. E vais à loja dos 300, eles dão-te um prato para tu jantares, não no inferno, mas em casa. Apesar de algumas casas serem literalmente o inferno. Ok? Há casas em que aquilo é agressivo. Devia de facto consertar o meu telemóvel. Tudo isto para dizer, CP, se vocês fizessem greve na Índia, nada disto acontecia, ok? Tudo seria muito mais pacífico, tudo seria mais tranquilo. Ninguém morria. A única coisa a morrer seria a paciência das pessoas enquanto esperam que vocês resolvam os puta dos vossos problemas. Ok? Pá, porque honestamente, é assim, 9 meses de greve da CP, isto já está a chegar a um ponto em que parece que estás a parir o anticristo. Ok? Já está a chegar a um ponto em que não é viável. Simplesmente não é viável. Isto está a ser chato. Mas pronto. Desejo que estas 300 pessoas na Índia que morreram encontrem a paz. Espero que vocês não reencarnem como um animal particularmente nojento. Não é? Eu quero que estas 300 pessoas não reencarnem, sei lá, como um caracol. Imagina vocês reencarnarem... Imagina vocês serem indianos, ok? Estão a apanhar o comboio, como é normal. Vão ver um dos vossos 79 primos em Calcutá. Vão-se banhar nas águas do Ganges e esperar que não fiquem com excrementos na boca. E acontece que, pá, por mero acaso, o vosso comboio descarrila e vocês morrem. Imaginem vocês, por mero acaso, por mero azar, vocês reencarnarem como um caracol em Portugal nesta altura, na altura dos caracóis. Eu agora estou um bocadinho pé atrás, não é? Estou um bocadinho pé atrás em relação a comer caracóis nesta altura do ano, porque eu não sei, eu não sei até que ponto é que os caracóis que eu vou comer agora num restaurante, num café, num bar, numa tasca aqui em Portugal, quantos desses caracóis é que não são indianos que se espatifaram neste comboio e acabaram de serem ressuscitados, de voltarem à vida, de reencarnarem como caracóis no meu prato? Não sei, não é? Porque ainda por cima agora, com a quantidade de indianos que existe em Portugal, a deambular aí por Lisboa, não direi violar chavalas no Uber, porque isso é incorreto e não se deve dizer. Imaginem,
Imaginem vocês estarem numa tasca a comer caracóis e ao vosso lado está um indiano a dizer tipo, epá, eu perdi a minha prima naquele acidente horrível de comboio na Índia em que morreram 300 pessoas. Pá, e vocês, primeiro acaso, estão a comer caracóis e no vosso prato de caracóis está lá a prima do chaval. Que coitadinha. Se calhar foi uma puta durante a vida. E para serem castigadas, e para ser castigada, aliás, reencarnou como caracol. Não conseguiu sair da roda do samsara. E aqui está ela. Aqui está ela a ser trespassada por um palito. Da minha autoria. Porque foi cozinhada com a cabecinha demasiado para dentro. Eu digo, é puta, tu não vais esconder nessa carapaça. Não vais. Tu estás muito saidinha da casca. Tu eras muito saidinha da casca durante a vida, ok? Por isso agora, também deves ser saidinha da casca como caracol no meu prato. Por isso eu vou escarafunchar com o meu palito para dentro da tua casca para tentar despassar a tua cabeça para conseguir tirar-te dessa da casca para conseguir chupar-te. É isso que eu quero. Eu quero chupar-te. Mas sim, trágico. Ninguém deve gozar com isto, obviamente. É uma situação horrível. Honestamente, eu acho que 300 pessoas mortas e 900 lesionadas no acidente de comboio é muitas. Quantas pessoas é que exatamente estavam nesse comboio? Pelo menos 1200. Pá, que é demasiadas pessoas no comboio. Eu sei que os indianos têm aquela cena de irem em cima do comboio, mas pá, depois arriscam-se. Né? Quer dizer, já é chato o suficiente quando eu tenho que gramar com um chunga na minha carruagem da CP a pôr música alta, ou pôr vídeos do TikTok demasiado altos que não me dizem nada, ok? Eu tenho que gramar com eles e eu, por muito alto que meta o som dos meus fones, tenho que gramar com o vosso som do vosso TikTok. E se isso já é chato o suficiente, eu imagino como é que deve ser estar numa carruagem de comboio com 500 indianos em cima de mim. Numa palavra, é trágico. Próximo tema. Porque eu não me quero estar a alongar nesta desgraça. Ok. Vamos agora falar da situação mais dramática que tem acontecido aqui na minha zona, ok? Em termos de homicídios, desde o Rei Gob. O Rei Gob, como muitos devem saber, foi o enviado dos extraterrestres para restituir à humanidade o seu estatuto entre as estrelas, o seu estatuto de uma cultura privilegiada, uma cultura sábia. Contudo, nós fomos animais e dissemos, ok, o Rei Gob, esta pessoa que se fazia passar por extraterrestre, esta pessoa assassinou 3 pessoas, ok, portanto se calhar devemos prendê-lo. E foi assim que a partir desse momento a humanidade declinou. Mas, entretanto, algo muito mais estimulante aconteceu, aqui na nossa zona, exatamente. Rosa Grilo confessa homicídio do marido 5 anos depois. Fiz 2 disparos. Exato. Para quem não se lembra, Rosa Grilo estava casada com um atleta de triatlo chamado Luís Grilo,
que aparentemente era conhecido, eu não conhecia de lado nenhum. Mas eu também estou um bocado a cagar para insetos como ele. Por muito que o Klaus Schwab queira que eu coma insetos, eu nem sequer vou ligar a estes insetos, ok? Sejam grilos, sejam centopeias, eu estou-me a cagar. Excepto louva-a-Deus. Louva-a-Deus são de facto insetos interessantes que têm toda a minha atenção. Eu adoro louva-a-Deus. Portanto, sim, Rosa Grilo, depois de 5 anos na prisão, depois e eu lembro-me, por acaso, desta notícia, de alguém lhe ter dado o livro do Kafka, The Trial, The Trial? Acho que é o The Trial, o julgamento, não sei como é que é em inglês, para ler, o que parece-me ser algo bastante engraçado, que a desgraçada está presa durante acho que 24 anos, 25. Qual será a pena maior em Portugal? Portanto, a desgraçada tem 25 anos para cumprir de homicídio e dão-lhe um livro chamado O Julgamento do Kafka. Ironia. Mas, Rosa Grilo finalmente confessa homicídio do marido. Vi a arma, fui ao quarto e fiz 2 disparos sobre o Luís. Não estava no estado emocional racional. E é por isso que as mulheres, quando estão no período, deviam ser postas de lado da sociedade, ok? Devíamos ter um corral, devíamos ter um bunker, ok? Para quando as chavalas estão com o período, quando elas estão com o período, devíamos encaminhá-las lá para baixo, ok? Devíamos encaminhá-las lá para o sítiozinho delas e trancar a porta. Porque se nós não lhe trancarmos a porta, elas vão nos matar a todos. É um facto. Eu não sei, a notícia não sabe, absolutamente ninguém sabe. Mas eu vou assumir, corretamente espero eu, que Rosa Grilo estava com o período quando não estava num estado emocional racional. Obviamente que ela matou o marido quando estava com o período. Ela disse: as minhas hormonas estão tão disfuncionais. Eu sinto-me tão desequilibrada em termos químicos na minha cabeça. Nada do que eu digo faz sentido. Se calhar vou só agarrar neste revólver e matar o meu marido. E foi isso que aconteceu. Quase 5 anos depois do homicídio do triatleta e empresário Luís Grilo, que Deus tenha a sua alma, a viúva Rosa Grilo confessou... Já agora, adoro que ela ainda utilize o apelido dele, apesar dela estar a admitir que o matou. O que é um bocado estranho. Eu acho que se tu estás casada com alguém ou casado com alguém e se tu assassinas essa pessoa, eu acho que tu perdes o direito de utilizar o nome dela ou dele. Ok? Acho eu. Principalmente sendo um nome tão ridículo como Grilo. Grilo! Isso é literalmente uma praga. Ok? Porquê que tu queres ter o mesmo nome que uma praga? Isso é tipo a me chamar Zé Paquistanês. Ridículo. Ela confessou nesta terça-feira no Tribunal de Vila Franca de Xira que foi a autora dos 2 disparos que vitimaram o marido. Rosa Grilo assumiu pela primeira vez a responsabilidade pelo crime, justificando-o com os desentendimentos constantes e com as alegadas ameaças de Luís Grilo. O que é que ele disse? O que é que o Luís Grilo, o que é que esse gafanhoto me disse? Tu vais sentar a dormir e eu vou estar a fazer barulhos de grilo? Cri, motherfucker. O que é que justifica que tu mates o teu marido assim? Tens sempre a opção de ir embora. Isto não é tipo a Idade Média, ok? Afirmou também que no julgamento não confessou estes factos e apresentou um relato completamente diferente porque esta era a estratégia da sua defesa. Sim, uma vez que a advogada de Rosa Grilo e acho que também o inspetor da PJ estão acusados, exato, a sua antiga advogada, Tânia Reis, e o antigo consultor forense, João Sousa, estão acusados da prática de um crime de favorecimento pessoal, pela alegada plantação de provas na moradia do casal Grilo. Em causa está um orifício de bala na banheira do piso superior da moradia, que a PJ não detectou,
mas que Tânia Reis e João Sousa, os acusados, denunciaram publicamente já em fevereiro de 2019. Glory Hall! Glory Hall. Esta Tânia Reis, a advogada, e o João Sousa, o consultor forense, queriam foder, ok? E disseram, ok, é assim pessoal, eu, João Sousa, estou aqui à procura de provas na sala. Eu, Tânia Reis, estou à procura de provas na casa de banho. Contudo, não conseguimos esperar o tempo suficiente para nos encontrarmos no corredor. Por isso, a Tânia começou a escavar de um lado. O João começou a escavar do outro. Quando vocês estão a fazer aquele túnel de areia na praia, eventualmente as suas mãozinhas encontraram-se a meio do estuque da parede. E depois fizeram um buraco. E depois as mãos começaram a dar... Depois os dedos começaram a dar lugar às mãos. Encontraram-se as mãos. Fizeram um túnel na parede. E quando estavam a andar por si, João enfiou o seu mangalho naquele buraco de estuque da parede. E Tânia, obviamente, pôs de joelhos e começou a chupar até ele esporrar todo na cara dela. Agora, para disfarçar aquilo que aconteceu, aqui a Tânia Reis, que era a antiga advogada de Rosa Grilo, disse, ok, este buraco na parede não foi feito pelo procurador João enfiar a pila para depois chupar. Não. Isto é, na verdade, um buraco de bala. Ok? A esporra dele tem, de facto, potência suficiente para ser considerado um objeto, um projétil agressivo, não? Um objeto de morte, digamos assim, uma bala. Contudo, sim, a minha história é que, de facto, isto é uma bala. Isto é uma bala que foi disparada para a parede. Epá, e depois o João meteu o pelo e o expô. Ok, mas acontece. Mas, de facto, estas pessoas foram apanhadas, foram apresentadas ao tribunal e agora, 5 anos depois, como o tempo voa, meus caros amigos, Rosa Grilo foi ao tribunal e confessa o crime. É assim, eu não sou um homicida profissional, ok? Antes pelo contrário, eu sou um conas de merda. Mas se eu andasse com alguém que fizesse triatlo e que decidisse acabar com a sua vida, seja pelo seguro de saúde, seja por uma herança qualquer, seja por simplesmente ele está a ser um idiota e não me deixa ver o preço certo, quando ele insiste em ver, não sei, os fecheiros secretos, eu não sei o que está a dar à mesma altura com o preço certo. Aquilo que eu faria, ok? E aquilo que eu acho que qualquer pessoa decente faria seria utilizar o facto de ele ser triatleta e matá-lo durante a prova. Porque lá está, triatletas, eles estão em 3 habitats diferentes. Eles começam a nadar e depois vão correr e depois vão andar de bicicleta. Portanto, se tu andares com um nadador profissional, um gajo que faz piscinas, por exemplo, só tens a possibilidade de o matar na piscina. E é muito difícil de um gajo arranjar um tubarão e infiltrá-lo de alguma maneira para dentro da piscina. Principalmente porque a piscina normalmente é água fria e os tubarões, se calhar, não são bem com isso. Mas, se for um atleta de triatlo, tu tens 3 habitats diferentes para assassinar. Não é? Ele está a nadar, tu podes pôr lá, sei lá, uma série de piranhas. Tu podes enfiar tipo um frango gigantesco por dentro dos calções dele e largar piranhas. E depois as piranhas vão atrás dele e atacam. E quando dás por isso, o teu ex-marido é um esqueleto. Ok? A tentar nadar. Podes tentar matá-lo quando ele está a correr. Ok? Metes tipo uma linha, ok, a meio da pista, ele está a correr, ele tropeça, pá, se calhar faz como o Joaquim Agostinho e bate com a cabeça e traumatismo craniano e foda-se.
Quando ele está a dar a bicicleta, podes, sei lá, agarrar num carro e dizer, peço desculpa, agarras num carro, entras para dentro da prova de bicicletas, levas 10 ou 20 bicicletas à frente e dizes, peço desculpa, eu sou um terrorista muçulmano, eu queria realmente levar esta carrinha e matar pessoas na Rua do Ouro, mas eu perdi-me, peço desculpa. Eu queria matar a peões, não queria matar estas pessoas que estavam aqui a andar de bicicleta. Tens tantas opções! E contudo, o que é que tu fazes? É? Segundo a Grilo, meteu-lhe comprimidos para dormir. Estou aqui a chegar à altura em que ela diz isso. Sim. Resolveu utilizar 6 comprimidos calmantes que colocou no jantar de Luís Grilo para que este entrasse num sono profundo. Aposto que quando Luís Grilo entrou no sono profundo, ele sentiu-se tranquilo. Okay? Foi a primeira vez em muito, muito tempo que ele teve descanso das merdas da sua mulher. Foi do género, ok? Tu podes me ter drogado para eu entrar quase em coma e para me dares um tiro na cabeça, que foi aquilo que aconteceu. Eu entendo. Acontece. Contudo, é o melhor exemplo de paz e tranquilidade que eu tive nos últimos tempos. Nessa noite tivemos um desentendimento muito grande e decidi que tinha que pôr termo àquilo. Adormecemos. Na manhã seguinte ainda pensei em fugir. Mas vi a arma. Fui ao quarto e fiz 2 disparos sobre o Luís. Não estava no estado emocional racional. Explicando que um dos tiros atingiu o colchão e outra cabeça de Luís Grilo. Chaval. É assim. Se tu estás a tentar matar alguém e se essa pessoa está toda endrominada com 6 comprimidos para dormir, e tu mesmo assim tentas-lhe dar um tiro e o primeiro tiro que tu lhe dás acerta no colchão, eu acho que é uma mensagem de Deus para tu não o fazeres. Eu acho que é uma mensagem de Deus para tu dares meia volta, sair dos bispos, onde é que tu estás, ok? E baza, chavala! Baza! Isto é triste. O universo está só a dar-lhe mensagens tipo, se calhar não devias fazer isto, ok? Se calhar esta ideia de dares um tiro na cabeça ao teu marido e o esconderes na garagem é má ideia. É má ideia! Ainda por cima o gajo é famoso. Diz que durante 2 horas não conseguiu entrar no quarto, que depois decidiu ir à casa de António Joaquim, que era o seu amante, para voltar a guardar a arma no sítio onde retirara e que pelo caminho comprou água oxigenada para limpar a pistola e o quarto, onde havia sangue do marido no chão e no colchão. E depois enrolou o corpo em roupa e atou os pés de Luís Grilo com uma corda. Adoro que ele atou os pés de um cadáver, que puxou pelas escadas abaixo até à garagem, onde tapou o cadáver com lenha. Resolveu então montar uma história e foi à GNR da Castanheira do Ribatejo participar do desaparecimento do marido. Aí sugeriram-lhe que contactasse todos os conhecidos e terá começado a perder o controle da situação. Porque depois de 1 hora, já muita gente passava pela sua casa para tentar saber mais e ajudar nas buscas do desaparecido. E depois ela foi... Passado algum tempo ela foi esconder o corpo, algures no Alentejo. Chavalinha. Eu acho que tu mereces aquilo que aconteceu. Muito honestamente. Eu acho que se tu vais matar alguém, há maneiras muito mais inteligentes de o fazer. Se quiseres dicas, pergunta-me. Quando saíres, ok? Mas é triste, é trágico como é que isto aconteceu. Grilo. Não devias ter dado tanta cana, ok? Não devias ter-te enfiado nesse túnel do Grilo. Devias ter tido mais cabeça fria. O que para alguém que tem o nome de um animal, de um inseto de sangue frio, se calhar devias ter mais correspondido ao teu nome, ok?
Mas não foi isso que aconteceu. A chavalinha agora está presa durante mais 20 anitos. Mais coisa, menos coisa. E devia ter sido mais esperta. É isso que tudo se resume. Mas pronto, pá. Luísa Grilo, Rosa Grilo. Eu confundo sempre o nome dela. Rosa Grilo. Não é Luísa Grilo. Quem é Luísa Grilo? Após foi uma professora minha. Boa sorte. Eu estou contigo. Se precisares de ajuda para matar alguém, diz-me. Ok? Eu estou aqui para te ajudar. É isso. Próximo tema. Cramadas e amigos, estamos aqui presentes a dar-lhe forte e feio. Como se fosse um comboio em descarrilamento na Índia. Grupo Internacional de Ativistas que esvazia pneus a carros SUV chegou a Portugal. Saúde. Exato. Grupo Internacional de Ativistas está aqui. Tem esvaziado carros. Tem esvaziado pneus de carros. É assim. Eu gostava que houvesse alguns elementos autistas nessa instituição. Que se chegassem ao pé de gordos, lhes esfaqueassem a barriga e esvaziassem os pneus. E dissessem assim, tu podes ser um ser humano, ok? Tu podes não aparentar ser um carro. Contudo, tu tens pneus. Isso é uma coisa que nós não suportamos, é pneus. Não é uma questão de serem pneus de carros ou não serem pneus de carros. Nós queremos é saber de pneus, ok? Portanto, pode ser o pobre coitado sem abrigo a quem enfiaram num fato da Michelin para promover, sei lá, uma campanha qualquer de pneus. E mesmo assim metem-me lá dentro e esfaqueiam-no. Imaginem vocês, este pessoal que está a furar pneus, viram-se, rodeiam um gordo e começam a dar facadas. Isto é pelo ambiente, caralho! Isto é pelo ambiente! E o gordo, tipo, no chão a esvaziar-se em sangue, tipo, porquê? Eu nem sequer sei conduzir. Mas é assim, se o problema é pneus, ok, se o problema é a quantidade de pneus que existem no mundo, eu acho que nós devíamos, se calhar, esfaqueá-los a todos. Comecem pelos gordos. E comecem principalmente pelos gordos que conduzem carros. Essa é a parte dramática. Imaginem vocês chegarem depois de um dia árduo a tentar reflorestar a tapada de Mafra, a tentarem reflorestar o Pinhal de Leiria. Vocês têm a vossa vida, vocês contribuem para a Amnistia Internacional, vocês tentam deixar uma pegada razoável no planeta Terra, uma pegada carbónica. Vocês só tomam banho de água fria para não gastarem gás. Vocês apenas comem comida que vem do celeiro, ok? Vocês apenas fodem vegetarianas. Vocês têm um estilo de vida apropriado para salvar o ambiente. Porque o ambiente está doente e vocês viram verdocas quando vocês eram putos. E vocês não conseguiram eliminar aquele facto de temos de salvar o ambiente. Eu entendo, pessoal. É assim, eu entendo. Eu também era um de vocês. Eu também estava completamente paranoico sobre a minha pegada do ambiente. E achava que daqui a 10 anos as calotas polares iam derreter e os ursos polares iam estar tipo à deriva, assim a nadar tipo a cão, iam chegar aqui à costa da Caparica, iam sair e iam atacar as pessoas que estavam na praia. Eu entendo, ok, eu entendo. E depois cheguei à conclusão que isto é só uma maneira de tirar poder de compra, tirar uma maneira razoável de viver às pessoas, ao homem comum. Porque vocês acham que as elites, vocês acham que o Leonardo DiCaprio, vocês acham que a Greta, vocês acham que o pessoal que está no Fórum Económico Internacional ou Mundial ou Económico ou o caralho que vos foda, vocês acham que eles vão deixar de ter o mesmo estilo de vida
Sempre tiveram. De forma alguma. De forma alguma. Eles vão continuar a viver tal como sempre fizeram. Esta taxa de carbono, ok? Isto é só uma desculpa para tirar uma forma de vida decente das pessoas da classe média / pobre. Para aumentar ainda a disparidade entre pobres e ricos. Com a desculpa do meio ambiente. Coitadinho, temos de salvar o Bambi. Coitadinho do Bambi. Vocês sabem que a mãe do Bambi morreu já. Ok? Não há volta a dar. Não há volta a dar. O tambor, ok? O tambor, o coelho tambor, o tambor foi morto, foi esfolado. E agora o seu pelo é literalmente o bombo de uma tuna académica. Está literalmente a fazer tambor. O tambor é por fim um tambor. Ok? Não volta a dar. Contudo, agora chegou esta moda de esvaziar pneus a carros, especificamente SUV, que são tipo uns jeeps. Eles dizem que estão a fazer isto pelo clima. Eu acho isto sempre bastante engraçado. Estes ativistas as voltas que eles dão ao cérebro para justificarem as suas ações produzem mais eletricidade, produzem mais pegada ecológica através dos seus neurónios a tentarem funcionar. E lá está, e provocam mais dano no meio ambiente do que qualquer carro. Está a ver? As voltas que estas pessoas dão à sua cabeça para tentarem justificar as suas ações provocam mais danos ao ambiente do que um Jeep. Vocês nunca vão ver estas pessoas que andam a esvaziar carros a queixarem-se de que, olha, os nossos políticos têm todos os carros que eles quiserem e eles andam no avião às vezes que eles quiserem e as estrelas de Hollywood e da indústria musical, eles andam às vezes que eles quiserem em jatos privados. Ok? Vocês nunca vão vê-los a queixarem-se disso. Porquê? Porque isso é complicado. Isso implica tocar na ferida. Isso implica darem-se ao trabalho de atingirem pessoas que realmente têm algum poder para responderem. Okay? Enquanto que andarem a furarem pneus a pobres pessoas que simplesmente têm um Jeep, porque se calhar, não sei, gostam de levar a sua família a ter uma aventura assim mais radical. Não é? Gostam de andar a subir e descer dunas. Quantas destas pessoas, quantos destes ativistas é que fumam esqueci-me de palavra. Chamon. Quantas destas pessoas é que fumam chamon? Quanto desse chamon é que é entregue em barcos que poluem e que vêm diretamente de Marrocos e que depois vão dar à costa e depois há SUVs, os mesmos jeeps que eles andam a furar os pneus, ok? Esses mesmos jeeps carregam a droga que essas pessoas fumam até à capital, ok? Para eles depois estarem nas suas casas de ocupas e estorrarem-se todos, ok? Portanto, pessoal, é assim, tranquilo, ok? Tranquilo. Vocês não são mais que nós não somos mais que vocês, ok? Nós devemos simplesmente unir-nos e tentar mandar abaixo o helicóptero do DiCaprio com zarabatanas. Acho que isso era o mais indicado. Ou o Al Pacino, que tem 82 anos e que acabou de engravidar a sua namorada de 29. Podia tentar fazer isso. Já que se sentem tão ofendidos com esse facto. É trágico, meus caros amigos, é trágico. Mas sim. Estou a tentar ver o que é que se passa mais. Eles chamam-se The Tire Extinguishers. Curiosamente, porque a nossa paciência em relação a vocês já está quase a extinguir-se. Confirmou ao público que o movimento já chegou a Portugal e que esta foi a primeira ação do grupo no país. Haverá mais ações e incentivamos o máximo de pessoas a envolverem-se.
Imaginem vocês pedirem a pessoas de classe média baixa em Portugal. É assim, nós sabemos que vocês estão a passar muito mal a tentarem pagar as vossas contas, ok? A tentarem ter uma vida decente. Contudo, nós, em nome do ambiente, ou então em nome das elites que estragam este ambiente e que não sofrem consequências, ok? Nós pedimos-vos, pelo fundo do nosso coração, por favor, que vocês saiam à noite, metam balaclavas, balamavaclavas, pelo pescoço abaixo, tapem a vossa cara e passam a noite toda a furar pneus a jipes. É isso que nós queremos, ok? Nós sabemos que tu fazes um turno duplo no continente e na Vorten, ok? Tu passas o tempo todo na caixa do continente e depois vais para o armazém na Vorten. Pá, 16 horas de trabalho, eu entendo, é complicado, é chato, ninguém devia passar por isso. Contudo, o ambiente está doente. O ambiente precisa da nossa ajuda. O ambiente que tu precisa, que tu não durmas, ok? Que tu acordes às 2 da puta da manhã, metas algo que te tapa a identidade, como se fosses, sei lá, o super pateta, um super-herói da noite, ok? Um Batman dos coninhas, e andes a furar pneus de jipes, ok? É isso que nós pedimos. Porquê? Porque temos de salvar os golfinhos. Temos de salvar os golfinhos. Bem-vindos à Diversão Portugal. Agora que tivemos a nossa primeira ação, onde será a próxima? Lê-se em comunicado por parte deste grupo. O grupo refere que, como os SUVs são maiores e mais pesados do que os outros carros, curiosamente a maior parte destas pessoas são seres humanos mais pesados do que o normal e que consomem mais recursos do que o normal. Sim, são gordos. São mais poluentes e consomem mais combustível. É um desastre para o nosso clima. Lá está. Onde é que está a crítica deles aos aviões privados de atores de Hollywood? Ou do que é que seja, não é? O Lolita Express do Jeffrey Epstein, onde foram muitas pessoas de renome, não ficou com as suas asas destruídas, ok? Não ficou com o seu trem de aterragem furado. Nem sequer as pessoas que lá andaram tiveram os seus nomes arrastados pela lama. Não. Simplesmente são as pobres pessoas que conduzem SUVs, que conduzem jeeps, que querem ter o mínimo de diversão na puta deste mundo, ok? Essas pessoas é que têm de ter o seu carro com os pneus furados. I guess. Sim. The Tire Extinguishers. E lá está. Os furadores de pneus preferem... dizem que vão continuar com as suas ações. É assim. Muito honestamente. Eu acho que estas pessoas têm boas intenções. Contudo foram encaminhadas para tomarem escolhas erradas. Okay? Elas querem salvar o mundo, todos nós queremos viver num mundo menos poluído, nós queremos viver num mundo menos egoísta, nós queremos viver num mundo mais respirável, digamos assim, com melhores condições ambientais e sociais e tudo mais. Quando tu estás a furar pneus, ok? Em vez de estarem a opor a grandes companhias petrolíferas, a grandes companhias, a grandes empresas que compram a sua influência em partidos políticos e cujos partidos políticos depois vão invadir países ou vão atuar em países simplesmente com o intuito de se apoderarem dos seus campos de petróleo, ok? E depois essas pessoas não fazem nada em relação a isso, ok? Se vocês quiserem realmente fazer a diferença, vocês tentam impedir que os partidos nos quais vocês votam, se calhar
não vão invadir outros países para tentar roubar-lhes o petróleo. Se calhar vão apostar em energias verdes. Okay? E vão forçar os vossos políticos, as vossas elites, a usufruírem das energias verdes. Porque se isto é um esforço geral, é um esforço geral. Okay? Vocês acham, por exemplo, uma boa ideia, aquele avião, aquele comboio que se espatifou na Índia, o comboio que se espatifou na Índia, se ele tivesse sido movido a energia verde, ok? Se calhar não se tinha espatifado. Se vocês tivessem, em vez de estarem a furar os pneus de SUVs aqui em Portugal, se vocês tivessem furado os pneus do comboio da Índia antes dele arrancar, não havia mortes. É isso que eu sei. É isso que eu sei. Se vocês tivessem chegado ao pé do comboio, vocês tivessem grafitado a Greta Thunberg é a minha mami, e eu gosto de lhe chupar o dildo. Se vocês tivessem posto isto, grafitado no comboio, e se tivessem furado o comboio, as rodas do comboio, o trem do comboio, se vocês tivessem feito isso, 300 indianos estariam vivos neste preciso momento. É tudo o que eu sei. Ok? É tudo o que eu sei. Mas sim, pá, é trágico. Já estamos a chegar à reta final. Eu estava aqui à procura de algum tema que eu possa realmente falar. O Expresso diz: 4 espiões morreram afogados num lago italiano e a história é digna de um filme ao estilo 007. Contudo, que se for ao Expresso, o Expresso é só merda. O Expresso. Ok, não sei, eu tenho que ver esta cena a mais. Caça aberta ao javali em Portugal para travar praga. Há uma praga em javalis em Portugal. Nós devemos agarrar em caçadeiras e ir atrás deles. O que eu sei é que há tugas gordos o suficiente para fazerem cosplay do Obelix. Ok? Façam cosplay do Obelix. Eu sei que a maior parte dos tugas não são ruivos, mas pinta e puta do cabelo. Hoje em dia é fácil. Pinta e puta do cabelo. Metam aquela saia, acho eu. Aquela merda. As calças que o gajo veste. Azuis e brancas. E vão caçar javalis. Caça javalis! É a vossa altura. Vamos ver. Existe uma praga de javalis em Portugal. Existem pessoas que querem furar pneus. Ok? Vamos fazer com que as pessoas que querem furar pneus a carros furem os javalis. Porque assim, as pessoas que andam a furar pneus, elas querem o melhor para o meio ambiente. Ok? Os javalis, em demasia, uma grande população de javalis, em demasia, lá está a desequilibrar a fauna, está a desequilibrar o ecossistema em Portugal. Portanto, vamos por estas pessoas que estão a furar pneus, a furarem javalis, ok? Eu quero que elas fiquem tapadas por uma série de folhas, ok? Fiquem à espera, fiquem à caça. Esperem que os javalis passem por cima de vocês, principalmente com crias, porque esses são os javalis mais fofinhos. E assim que o javali passar por cima de vocês, vocês saem. Ok? E tal como Thorin, um dos filhos de Húrin, eu tenho que rever essa merda. Tal como no livro dos filhos de Húrin, do Tolkien, um dos filhos de Húrin, lá está, matou um dragão, batendo-lhe na barriga com uma faca, portanto esfaqueando na barriga. Tal como isso aconteceu, eu quero que vocês façam o mesmo com javalis. Okay? Portanto, vocês querem realmente salvar o ambiente, não furem pneus a jipes, mas antes furem pneus a javalis. Okay? Porque os javalis estão de facto a desequilibrar o ecossistema e está na altura de nós fazermos algo em relação a isso. E depois podem comê-los. Javalis é delicioso. É como um porquinho mais duro. Noiva trai o marido com o padrinho. Peço desculpa. Noiva trai marido com o padrinho e a história é revelada no dia do casamento.
Nada a apontar, é basicamente um casal que se ia casar e o marido descobriu que a esposa estava a traí-lo com o padrinho. Portanto, a meio do casamento, o marido distribuiu fotos com eles comerem-se com a esposa e o padrinho. E depois basou e deixou que a esposa pagasse tudo. Pá, o que é fixe, é o que deves fazer. Gosto de ter havido um descarrilamento num comboio na Índia para fazer as coisas mais apetitosas. Pá, e é isso. E não há mais nada a acrescentar. Não há mais nada a acrescentar. Caramadas e compinchas. Cá estamos. Dantes era uma Divina Comédia Podcast número 38. Saúde. Estamos aqui fortes e duros. O verão chegou. Putin ainda não invadiu Portugal porque está com receio, porque nós somos os lusitanos bravos que não se verguem perante ninguém. Contudo, este é o penúltimo episódio, provavelmente, espero eu, que vou gravar aqui. Depois vou estar em Lisboa com uma vista melhor e vai ser fofo, e vai ser bonito e vai ser agradável. Espero que vocês estejam a ter um bom início do verão. O verão está aí. Vai ser fodido barra fofinho, eu acho. Eu honestamente tenho boas esperanças em relação a este verão. Eu acho que isto vai ser um bom verão. Com meus concertos, eu vou ao Boom pela primeira vez. Espero não voltar. Eu acho que se tu sobrevives com a tua vida ao Boom, é um Boom que não realmente valeu muito a pena. Ok? É um Boom fracassado. É um Boom que poderia de facto ter sido bem melhorzito. Ok? Podias ter perdido lá a vida. E depois reencarnavas como um caracol. No prato. Mas pronto. É isto. Estamos em quantos minutos? Ok. 45 mais aquela hora. Ok. Está-se bem. Já fizemos uma hora. Estamos aqui. À nossa força. Com sorte vou ter um convidado da próxima vez. Se não, pá, está-se bem. Obrigado por me aturarem. Este foi o Dantes era uma Divina Comédia Podcast número 38. Estamos aqui. Fortes e feios e... Fortes e quê? Não sei. Já me esqueci. Que se foda. Obrigado. Até à próxima. E nós voltamos a ver-nos. Tchau, tchau. E se furarem pneus, que sejam os meus. Porque eu, de facto, preciso de uma dieta. Tchau, tchau.